Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aproveitando que todos encontram-se de pé, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Faremos menção do versículo de número 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Aleluias. Glória a Deus. Aguardo a todos encontrarem o texto para juntos acompanharmos a leitura. Glória ao nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Podem tomar os vossos assentos, irmãos. Quero, antes de entrar aqui naquilo que Deus tem colocado em nosso coração para compartilhar com a igreja, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder cultuar e ministrar a sua palavra nessa noite. Agradecer aos nossos pastores, pastor Fábio, pastor José de Jesus, pela confiança. Glória ao nome do Senhor. E aproveitar também aqui para agradecer, né, irmãos, pelo imenso privilégio que nós temos de poder nos reunir, agradecer a Deus, expressar a gratidão a Ele, porque nós somos agraciados por Deus. Nós gozamos de uma oportunidade que muitos gostariam de ter, mas não possuem, não pode ter. Então nós devemos aproveitar este momento com muita reverência, expressando a nossa gratidão a Deus, porque Ele nos resgatou, porque Ele fez uma grande obra em nossas vidas, e nós estamos aqui por causa disso, porque a boa mão dEle foi estendida em nosso favor, a misericórdia dEle tem se manifestado, a sua graça também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, este texto aqui que eu tomo como base para a nossa meditação, é bastante conhecido. Eu gostaria de enfatizar que este versículo aqui é a resposta de uma pergunta, né? O texto começa dizendo: Jesus, porém, respondendo. Então é a resposta de uma pergunta foi feita a ele, ele estava respondendo a uma pergunta, a um questionamento, a uma indagação. E neste capítulo, Jesus ele é bombardeado por várias indagações. Ele é bombardeado por várias indagações neste capítulo, no capítulo 22. A primeira indagação que Jesus se depara está no versículo 15, a partir do versículo 15, que diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Primeira indagação que Jesus se depara aqui é de dois grupos que se unem para indagar a Jesus com um pensamento maléfico, diabólico, tentando pegar Jesus na curva.
e são audaciosos, chegam com toda, com palavras bonitas. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Eles não pensavam assim. Eles não pensavam assim, eles estavam usando palavras doces, elogiando Jesus, com o objetivo de pegar Jesus em uma situação. O texto fala sobre esses dois grupos, que são os fariseus e herodianos. Os herodianos aqui é quem foram, os porta-vozes do questionamento. E quem são os herodianos? Muitas vezes nós lemos a Bíblia e não procuramos identificar, entender e compreender, quem são essas pessoas, o que elas fazem, por que razão elas estavam indagando a Jesus. E nós estamos no culto de ensino. Então vamos aproveitar então para aprender um pouquinho da palavra. Aqui, os herodianos eram um grupo de pessoas que se confundia com uma seita, mas na verdade era um grupo político. Na verdade era um grupo político, apoiadores da dinastia de Herodes. Herodes Magno, Herodes Agripa, Antipas, eram judeus, mas com uma crença pagã. Eles não estavam interessados em saber de fato as orientações de Jesus. Eles estavam ali tentando fazer com que Jesus caísse numa armadilha. Mas Jesus, que é o mestre dos mestres, aquele que sabe de todas as coisas, muito sabiamente, respondeu a eles. Diante daquela pergunta onde eles diziam se era lícito pagar o tributo a César ou não, Jesus responde a eles e diz: por que me experimentais, hipócritas? Jesus já começa logo dando uma neles. Começa dando uma neles. Por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? E Jesus estava chamando eles de hipócritas por conta das palavras que eles estavam utilizando ali. Hipocrisia total. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluia, Jesus é maravilhoso, sábio, glória ao nome dele. Quando eles ouviram aquilo, o versículo 22 diz que eles se maravilharam e se retiraram. Esse homem aí não tem jeito não, ele é muito sábio. Mas Jesus não deixou de ser indagado. Não. Os herodianos se foram. Mas os fariseus e os saduceus ficaram. E aí vem um outro grupo, o dos saduceus. E faz outra pergunta, outra indagação a Jesus. O versículo 23 diz: no mesmo dia,
chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Veja bem, eles perguntam acerca do dia da ressurreição, mas o versículo 23 deixa claro que eles sequer acreditavam nisso. Eles sequer acreditavam na ressurreição. Mas, para ver se conseguiam pegar Jesus naquela ocasião, aproveitar aquele momento, até se fazer de que acreditavam na ressurreição, fizeram. Eles não estavam preocupados também em tirar uma dúvida. Eles não estavam preocupados em tirar uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, poxa, eu estou diante do mestre, eu vou perguntar para ele, porque ele com certeza vai esclarecer a minha dúvida. Não. Era uma pergunta com o objetivo de prejudicar a Jesus. E aí Jesus responde com o texto que nós lemos como base. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, irmãos, quem eram os saduceus? Jesus começa respondendo isso para eles, por algum motivo, por alguma razão. Quem eram eles? Os saduceus eram uma pequena seita de sacerdotes ricos e de grande influência, sacerdotes. Eles é quem dominavam o sacerdócio nos dias de Jesus, nos tempos de Jesus. E aí Jesus já começa dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava dizendo isso para sacerdotes. Jesus estava respondendo isso para sacerdotes. Jesus não estava falando isso para alguém que não tinha nenhum conhecimento. Não, Jesus estava respondendo para sacerdotes, homens cultos. Eles, além de serem um pequeno grupo de sacerdotes ricos, que tinham grande influência na sociedade, por conta da sua condição financeira, deixar bem claro isso, era por conta da sua condição financeira, eles também eram considerados uma classe social. Eles eram considerados uma classe social. Assim como nós hoje falamos, né? Classe A, B, C, né? E classe média alta, classe média baixa e classe alta e tal. Eles eram considerados uma classe social por conta do seu status. Alguns estudiosos dizem que não eram seita, não eram partido político, nem grupo filosófico, mas tinham as características dos 3 grupos misturados. Repudiavam as tradições judaicas. Eles falavam: não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Eram racionalistas e mundanos. Não é racionais não, irmãos. Racionalista.
não tinham visão espiritual. Racional é quem pensa, analisa, eles não. Na verdade, racionalista é pelo fato de que eles não tinham visão espiritual nenhuma. Eram carnais, totalmente carnais, terrenos. Defendiam o bem-estar social, os prazeres terrestres, as boas condições financeiras. Então, quando Jesus responde para eles dizendo: olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, é porque eles tinham status de sacerdote, mas na verdade de sacerdote não tinham coisa alguma. Desprezavam as coisas espirituais, desprezavam a palavra de Deus, e só priorizavam as coisas terrenas, os bens materiais, os bens financeiros. E aí Jesus responde a eles: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E aí a Bíblia diz que também eles ficaram maravilhados da sua doutrina, do seu conhecimento, do seu ensino. E aí, por fim, mais uma investida dos fariseus. Mais uma. Porque lá no início eles já tinham se juntado já com os herodianos para poder indagar Jesus, mas eles vêm com mais uma indagação. E o versículo 34 a seguir diz: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer, calar os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Doutor da lei perguntando qual era o grande mandamento da lei. Jesus vai também dar uma resposta. Essa parece ser uma resposta mais tranquila, né? Mais tranquila. Parece. Só parece. Porque a resposta de Jesus está recheada de um peso muito grande. Como podia um doutor da lei perguntar qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus era a maior, a principal e mais influente seita judaica da época. Preste atenção, fariseu significa separado. Eles eram tão separados que não se misturavam com ninguém. Se julgavam superiores aos outros. Superiores. Eu sou doutor da lei. Eu tenho contato com Deus. Não posso me misturar. Insistiam no cumprimento literal da lei e das tradições, ainda que eles mesmos não conseguiam cumprir. Colocavam julgo sobre as outras pessoas, mas eles mesmos não conseguiam cumprir. Eles não, mas insistiam no cumprimento literal da lei e das tradições. Fazendo assim, eles desprezavam a espiritualidade da lei. A lei não era só letra. A lei tinha espírito. A essência.
desprezavam a essência da lei. Jesus, diante dessa indagação, responde: aquele doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Jesus responde isso para os fariseus, irmão, era como se fosse um tapa na cara deles. Porque eles se viram diante de uma resposta bíblica. E na consciência dele, eles sabiam que não cumpriam aquilo. Eles tinham consciência de que não cumpriam aquilo, de que não amavam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Eles se faziam deuses, porque se sentiam superiores aos outros, aos demais. Amar o próximo como a eles mesmos, muito menos. Eram egoístas, pensavam em si próprio, não estavam preocupados com ninguém a não ser com eles mesmos. Por isso que eu disse que a resposta até parece mais tranquila, mas na verdade estava recheada, com um peso muito grande, porque diante daquela pergunta, a resposta era bíblica, porque eles não estavam falando, aleluia, com qualquer um, eles estavam falando com o Logos, o verbo de Deus, aleluias, a palavra viva, encarnada, aleluias. E diante daquela resposta, eles não tinham nenhum argumento. E o pior de tudo, se viam reprovados. Se viam reprovados. Neste capítulo, Jesus foi indagado por homens, pessoas que queriam de todas as formas e maneiras lhe constranger, com perguntas capciosas, a fim de que Jesus fosse zombado diante de todos, mas também o mesmo Cristo que respondeu às perguntas desses homens, dessas pessoas que tinham esta intenção, ele também tem o prazer de responder àqueles que de fato, de verdade, têm o seu coração cheio da vontade de conhecê-lo mais, de ter mais intimidade com Ele. Ele também tem prazer em responder a estes. Jesus, Ele está pronto para responder toda e qualquer indagação do ser humano. Quantas vezes nós somos pegos com perguntas dentro da nossa alma. Quero crer aqui que dentre nós
Não há ninguém com o objetivo desses grupos, saduceus, fariseus, herodianos, que tinham o objetivo de tentar pegar Jesus na curva. Quero crer que aqui, em nosso meio, há pessoas que, de fato e verdade, têm o desejo de conhecer mais Jesus, de conhecer mais a Ele, de ter mais intimidade com Ele. E aí, por conta das nossas limitações, vêm as perguntas e as indagações. Diante daquela prova que você, de repente, vive ou viveu, que você se pergunta: Senhor, por que isso? Senhor, por que estou passando por isso? Senhor, eu tenho orado tanto pelo meu filho, por que é que ele saiu da tua presença? Senhor, eu tenho orado tanto, Senhor, para que o Senhor me ajude e abra uma porta de emprego, mas faz tanto tempo que estou desempregado. Senhor, eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor para que salve o meu pai, para que salve a minha mãe, mas eu não tenho sido respondido. Por quê, Senhor? Senhor, eu tenho pedido tanto por uma porta de emprego melhor, mas até agora nada. São indagações que vêm à nossa mente, que ecoam na nossa alma. São indagações que o Senhor Jesus entende, compreende, porque nós, seres humanos, somos falhos, somos limitados. Digo falhos, sabe por quê? Porque, na verdade, diante dessas circunstâncias, o ideal a fazer é confiar em Deus, é esperar nele. Mas por conta das nossas limitações, vêm as indagações. Momentos que nos deixam abalados, situações e circunstâncias que nos abalam. Mas Jesus, meu irmão, assim como ele respondeu a estes homens que tinham um propósito mesquinho, diabólico, terreno, ele está pronto para responder também àqueles, aleluias, que estão confiando nele, os seus servos. E é por isso que nós precisamos orar e colocar diante dele as nossas causas, as nossas necessidades. É por isso que nós precisamos conhecer a sua palavra e confiar nela. A palavra de Deus nos ensina que nós temos o privilégio de adentrar na presença do Pai. E sabe, essas indagações que estão soando, ressoando na sua mente, na sua alma, no seu coração, Ele está pronto para responder. Aleluias. Ele está pronto para te responder. Se ele responde a homens que vêm com indagações desse tipo, imagina você, meu irmão, que serve a ele. Você que está na presença dele, adorando a ele, exaltando a ele, servindo a ele. O nosso Deus está com os ouvidos atentos, aleluias, para responder a sua igreja, o seu povo, aleluias. Ele está pronto.
Jeremias 33:3, por favor, põe no telão, por gentileza. Aleluias. Clama a mim e responder-te-ei. Tem que clamar a Ele. Quer ter resposta, tem que clamar a Ele. Estes homens ousaram chegar diante de Jesus para fazer perguntas capciosas. E você, meu irmão, você, minha irmã, por que não clama? Por que não se achega diante dEle? Achegue-se diante dEle. Clame a Ele e Ele vai te responder. Aleluias. 1 Crônicas 16:11, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Sabe qual é o problema? Nós buscamos e aí paramos. Que erro terrível! Buscamos por um tempo e aí paramos. Tem pessoas que buscam o batismo do Espírito Santo por um tempo e aí não são respondidos e param. É um erro. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, ou o conselho de Deus. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é só por um período de tempo, é continuamente, ininterruptamente, é sem parar. Não deixe de buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Não deixe de buscar a face do Senhor. Não importa, aleluias, não importa quais sejam os problemas, quais sejam as dificuldades, quais sejam as intempéries da sua vida, busque ao Senhor continuamente. Salmo 34, verso 17 a seguir, para nós encerrarmos. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Volta lá no 17, por gentileza. Irmãos, não está escrito ali: o Senhor livra de algumas angústias. Livra de todas as suas angústias. O nosso Deus é completo. Não faz nada pela metade, não. É completo. 18, por gentileza. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mais uma vez, todas. Não é de algumas não, meu irmão. É de todas. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, esse Deus é grande. Deixa de limitar Ele na tua vida. Deixe de limitá-lo. Deixe Ele fazer a obra dEle, o querer dEle, a vontade dEle, a obra dEle por completo. Confia nele por completo. Confia nele por completo. Não é em partes, não é pela metade, é por completo. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Ele está com seus ouvidos bem atentos
ao clamor do seu povo, que nós possamos atentar para o conselho de Deus e confiar inteiramente nele, inteiramente, confiar totalmente nele, levar a ele as nossas causas, as nossas necessidades, levar a ele, diante dele, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e confiar nele, porque ele nos ouve, porque ele tem resposta, porque ele tem solução, porque ele tem um milagre para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Creia nele, confie nele, ele pode, ele faz, ele é. Toda a glória seja dada a ele. Amém.